uma pessoa segura para viver bem, sem drogas. Você vai fazer agora? Diz aí o que você vai fazer. Que futuro você está buscando? Converse com seu filho sobre drogas. É o abertura do programa, tá suando, mano. Vai! Sensação! Vai! Olá, eu sou Joel Scala e você está começando a assistir Falando em Saúde, um programa onde a saúde é uma questão de cidadania. Na noite de hoje nós vamos conversar com o professor de Educação Física Anderson José dos Santos. Boa noite, Anderson. Boa noite, Joel. Prazer em recebê-lo novamente no programa. Prazer é todo meu. Num grande centro urbano como São Paulo, viver intensamente é conseguir manter a sua forma física. Existem dois aspectos. A atividade física faz bem para a saúde e, claro, tem o aspecto da sua estética. Com a proximidade do verão, nós trouxemos aqui o Anderson para conversar com você, internauta, e dar algumas dicas de como você vai manter a sua boa forma. Anderson, numa cidade como São Paulo, é possível viver de uma maneira sadia e manter a sua boa forma? É possível sim. Isso é uma questão de escolha, né? Então a pessoa tem que escolher viver bem, a pessoa tem que trabalhar, tem que estudar, mas também tem que arrumar um tempinho para cuidar da saúde, que é muito importante. Quanto mais a pessoa cuidar da saúde, praticar uma atividade física, ter bons hábitos alimentares, as pessoas vão diminuir a quantidade de remédios no futuro. Atividade física e alimentação sadia. Alimentação balanceada e sadia. Essa é a dica inicial que você tem para as pessoas manterem a sua boa forma. Agora, como é fazer isso numa cidade como São Paulo? Então, tem algumas estratégias que a gente usa, né? Então a pessoa, a pessoa que trabalha mais à tarde, o período da noite, ela pode buscar 2, 3 vezes na semana, praticar uma atividade física ao ar livre no parque, no período da manhã, uma academia que abre mais cedo, no período da manhã. Vai uma pessoa que trabalha muito cedo e tem um período da noite um pouco mais livre, vai 1 horinha na academia, ou vai 1 hora para fazer uma atividade, uma corrida no Parque do Ibirapuera. Tem vários parques em São Paulo que a gente tem as atividades ao ar livre que são gostosas, agora principalmente no verão, entendeu? Então a pessoa tem que escolher. Vou tirar 1 hora do meu dia, que o dia tem 24 horas, para praticar uma atividade física saudável. E aí a pessoa vai ter os benefícios de saúde e os benefícios estéticos também vão vir como consequência. Atividade física noturna não causa insônia e, enfim, prejudica a saúde? Então, até de 2 a 3 horas antes de dormir é o recomendado. Então, se a pessoa tem o hábito de dormir lá para as 11 horas, meia-noite, então ela praticar uma atividade física até 7, 8 horas no máximo da noite, para ela poder ter aquele período que ela vai estar voltando à calma, que ela vai ter toda aquela adrenalina liberada, e aí ela abaixa, volta à calma, e aí depois quando ela for deitar para ter um sono, ela vai ter até uma qualidade melhor, porque ela vai estar cansada e ela vai dormir um pouco mais rápido, então não prejudica. De qualquer forma, a atividade física noturna é recomendável só para aquelas pessoas que não têm um horário, né? Que não tem um horário. Qual é o isso. horário ideal para se praticar? De manhã ou à tarde? Então, o horário ideal em São Paulo é o seu horário ideal. Então, se você tem a sua manhã livre, o ideal para você é praticar atividade física de manhã. Se você tem a tarde livre, o ideal à tarde. Então, cada um varia. Varia de pessoa para pessoa, tá? Os estudos indicam que a tarde é um período ideal. É melhor você praticar à tarde, que você está todo
o seu metabolismo já está todo mais preparado, os aspectos fisiológicos já estão melhores adaptados no período da tarde do que de manhã, mas as pessoas elas conseguem reverter com um treinamento ao longo dos anos, treinando muito de manhã ou à noite, ela vai conseguir se adaptar. Nossa, mesmo no período do verão é ideal que você faça à tarde? Então, depende também se está muito calor, acima de 30, 35 graus. Então a pessoa tem que tomar alguns cuidados, entendeu? Diminuir a intensidade. Então assim, se a pessoa tiver um orientador, um profissional, um professor de educação física ao lado, para poder orientar, para poder prescrever, para poder quantificar se a pessoa tem que fazer uma intensidade menor, uma intensidade mais alta, diminuir ou aumentar a intensidade, ela vai conseguir levar numa boa sem problema nenhum, dependendo do horário do dia. Então só depende da vontade. Isso. E você, internauta? Nós agora estamos próximos do verão. Você já pensou como chegar numa boa forma? Vamos saber quais são as indagações e as preocupações dos internautas em relação ao seu preparo físico e a educação física em geral. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Joel. Boa noite, internautas. Eu vou dar um oi pro Carlos Eduardo, Neto Palma, Vinícius, tá perguntando onde estava o chat. Estamos aqui, viu, Vinícius? Fica tranquilo, pode mandar essa pergunta. O Mário, o Paulo Day, o Miguel, o Anderson, a Sandra do Pará, que já está com a gente. Eu vou começar com a pergunta do Miguel Couto. Podemos manter a forma sem ir na academia? Sim, podemos, sem ir na academia. Tem algumas coisas, hoje em dia tem várias assessorias em parques no Brasil inteiro, principalmente aqui em São Paulo. Nós temos assessorias esportivas que prestam esse tipo de serviço nos parques, de estar auxiliando, orientando quais as melhores atividades, corrida, aula de ginástica em grupo, aula de alongamento, yoga, ao ar livre. Então, assim, não necessariamente ele precisa ir numa academia. Mais interessante ele procurar bons profissionais para poder orientá-lo da melhor maneira possível. Muito curiosa essa pergunta, porque eu sou da época da escola pública, eu estudei escola pública, sempre tem um professor de educação física. Sempre. E mesmo as escolas particulares também mantêm. Essa atividade numa escola pública já é o suficiente? Você acredita? Olha, eu acredito na grade hoje, na grade das escolas, a maioria tem 2 vezes na semana de atividade física. Talvez mais um dia para complementar, para a pessoa ter 3 dias no mínimo de atividade física, que é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, no mínimo 3 vezes na semana de 1 hora de atividade física, para a pessoa não ser considerada uma pessoa sedentária e não fisicamente ativa, né? Então, se a pessoa faz 2 vezes no colégio, 2 aulas de educação física, ela pode complementar mais uma, às vezes vai jogar um futebol, pedalar no parque, andar de patins, enfim, uma recreação com os amigos. Então, se ela fizer mais uma atividade para complementar, acredito que é o suficiente. Quer dizer que eu faço 2 vezes por semana, então eu sou considerado uma pessoa sedentária. Não, sedentária não. Você não é suficientemente ativa. Suficientemente então, de uma atividade até 2, a pessoa não é suficientemente ativa. Se a pessoa não faz nenhuma ou apenas uma, com poucas horas, ela é considerada sedentária, tá? Se ela fizer acima de 3 vezes na semana, ela já é considerada uma pessoa fisicamente ativa. Vamos ver se os nossos internautas estão em forma. Os internautas, Maria Fernanda, faça essa pergunta. Eles praticam a educação física 3 vezes por semana? Tem alguma atividade física 3 vezes por semana? São sedentários ou não? Vamos ver, né? Vamos responder aqui. Tem muitas perguntas, tem até relacionada, mas eu vou na ordem para eles não ficarem bravos. O Anderson pergunta: eu pratico atividade física como coisas saudáveis, mas continuo gordo. O que fazer? Então, primeiro, eu acho que ele deve procurar um nutricionista, né, para ele poder corrigir a alimentação dele. Então, ele corrigindo essa alimentação, conciliando com a atividade física e buscar as melhores atividades físicas, os melhores exercícios para ele poder emagrecer. Então, se ele conciliar a nutrição, a alimentação balanceada, saudável, com a atividade física, com um pouco de musculação, treinamento aeróbio, enfim, pode ser corrida, natação, bicicleta, as aulas de ginástica, ele vai conseguir estar emagrecendo, mas ele tem que... Você falou que era ideal dele procurar uma nutricionista, mas antes disso não seria necessário visitar o médico? Fazer uma Isso, consulta sempre. Como ele falou que pratica atividade física, o ideal sempre, quando você está praticando atividade física, ao menos uma vez por ano, você fazer um check-up, fazer uma visita ao cardiologista, ao médico,
ver se não tem nenhum problema de saúde. Então isso é uma recomendação, inclusive é uma lei no estado de São Paulo, que todos têm que levar atestado médico para as academias, para os clubes, para as assessorias esportivas. Funciona essa lei? Então, Vocês recebem isso? isso, Vocês exigem? nós exigimos, entendeu? Então, assim, algumas academias a gente sabe que abrem algumas exceções, mas assim, o ideal sempre é trabalhar em cima do aluno estar respaldado, foi no médico direitinho, fez todos os exames, no mínimo uma vez por ano. Se a pessoa tem algum problema maior, tipo diabetes, hipertensão, algum tipo de problema de saúde, de 6 em 6 meses é recomendado. Se uma pessoa como o Anderson, né, que faz atividade, mas está acima do peso normal, você acha quanto ele precisa para chegar? Ele vai numa nutricionista, a saúde dele é razoável, suponhamos que ele tenha ido ao médico. Quanto tempo ele precisa para entrar em forma? Então, eu acho que ele deveria estabelecer metas de curto, médio e longo prazo. Então, eu não tenho ideia de quanto ele precisa emagrecer, mas vou dar um exemplo clássico, 10 quilos, por exemplo. Então, estabeleça metas de curto prazo. A cada semana, emagrecer de 500 gramas a 1 quilo. Então, essa é uma meta de curto prazo. Então, em 8 a 12 a 16 semanas, ele vai estar conseguindo ter uma boa perda de peso, uma boa perda de gordura. Como é que você emagrece sem comprometer a saúde? Por exemplo, 10 quilos, a gente emagrece em 6 meses? Então, tranquilamente, fazendo 3 vezes a atividade? Sem comprometer a saúde, até 1 quilo por semana, que os nutricionistas recomendam, nós educadores físicos recomendamos também. Até 1 quilo por semana, no máximo. Mais que isso, a pessoa está perdendo muita massa magra. Então ela pode ter aquele efeito sanfona de voltar a ter o aumento de peso depois. Entendeu? E é prejudicial à saúde. Quer dizer que uma atividade focada, no caso do Anderson que fez a pergunta, nosso internauta, ele tem um exercício ideal para o organismo dele, em 8 semanas ele perde 8 quilos. Ele pode perder até 8 quilos. Claro que é difícil comentar, mas se ele fizer direitinho e ele conseguir conciliar a alimentação dele com a atividade física, perdendo até 1 quilo por semana, em 8 semanas ele pode perder 8 quilos sim. Nossa, pensei que aí o espaço fosse maior. Mais perguntas, Maria Fernanda? Mais perguntas eu vou fazer a do Antônio, que tem a ver com o assunto, viu, gente? Não fica bravo, não. Antônio de Belo Horizonte. Ó, jogar bola aos domingos está bom para não ser considerado sedentário? Então, Antônio, eu acho que você poderia aumentar, mas pelo menos 2 vezes na semana, praticar uma corrida, já que você joga um futebol, para você melhorar esse condicionamento físico, para evitar até lesão lá, porque existem uns estudos que indicam que a pessoa que pratica uma vez por semana futebol, que é uma atividade que tem contato, ela pode estar tendo vários riscos aí de estar contraindo uma lesão. Então, se ele aumentar a atividade física dele para mais 2 vezes na semana, fazer um dia de musculação, um dia de corrida, vai melhorar o condicionamento físico dele e ele vai conseguir jogar melhor o futebol dele no final de semana. A pergunta do Antônio me lembrou na época que eu era estudante. A gente não queria fazer atividade física, a gente queria logo pro bate-bola. Todo mundo assim, é normal, né? Você quer jogar a sua bolinha. E no caso, viu, Antônio, eu sugiro que você jogue mais vezes durante a semana. Assim, você consegue pelo menos sair da fase sedentária, é isso? Isso. Então, o Vinícius, ele tá falando assim, ó, eu conheço amigos meus que não fazem atividade física, que são magrinhos pra caramba. Ele também faz uma pergunta, uma pessoa que anda todo dia de manhã por 15 minutos, adianta alguma coisa? Tem um negócio de 15 minutos, né? Que os primeiros 15 minutos não gasta nada, só depois 15 minutos é além desse daí. Então, eu vou melhorar. vamos por parte. Então, tem alguns amigos dele que não praticam atividade física e são magros, né? Então, isso depende da genética da pessoa. Então, provavelmente na família dessa pessoa, desses amigos dele, são pessoas magras e talvez também a alimentação deles seja uma alimentação que a pessoa não vai engordar. Então, assim, mesmo ele não praticando atividade física, ele é uma pessoa magra. Só que também ser muito magro não é legal, entendeu? A pessoa também, existe alguns problemas de a pessoa ser muito magra, IMC baixo traz alguns problemas, entendeu? Então, assim, praticar atividade física não é só questão de estética, se eu tô magro ou se eu tô gordo. Praticar atividade física é questão de saúde também. Então, a pessoa mesmo magra, ela vai praticar atividade física para melhorar o condicionamento físico, para melhorar a saúde dela. E a pessoa que está acima do peso vai também praticar atividade física, melhorando a saúde, diminuindo o peso para conseguir melhorar o condicionamento físico. Esse é um discurso politicamente correto, mas vocês unem as duas coisas, né? Você falou, você vai cuidar da saúde e vai ficar em forma. Isso, e aí? Uma barriguinha tanquinho, não é isso que eles falam? Então, nas academias a gente trabalha com sonhos. Então, uma pessoa tem um sonho de emagrecer,
A outra tem a pessoa tem o sonho, é magrinha, tem o sonho de aumentar a massa muscular e ficar, como diz popularmente, sarado. A outra pessoa tem o sonho de correr 10 km. Olha, nunca corri, só ando, quero correr 10 km. A outra pessoa tem o sonho de ficar com o corpo definido. Então elas vão com esses sonhos nas academias. Procurar o professor, eu quero correr 10 km. Então a gente tenta unir o útil ao agradável, que é cuidar da saúde dela, fazer um trabalho de melhorar o condicionamento físico, para ela poder ter uma saúde legal, e também deixar ela contente. Olha, eu vou fazer você correr 10 km. Olha, você faz essa atividade que você vai aumentar sua massa muscular. Olha, nós vamos perder 10 quilos. Então, imagina, a pessoa realiza o sonho e ainda cuida da saúde. Não é legal? Como é que você trabalha com sonhos que não são possíveis? Eu quero correr a São Silvestre e ganhar. Como é que eu faço? Aí é Então, difícil, né? Aí é difícil, né? Aí tem que ser muito sincero com o aluno e falar, olha, você vai ganhar, não, você vai fazer o seu melhor tempo, Joel. Você fez a São Silvestre no ano passado em 2 horas, esse ano nós vamos abaixar para 1 hora e 50. São Silvestre é uma corrida que tem aqui em São Paulo, é nacional, vocês devem conhecer, quem não é de São Paulo. É 12,5 km, né? Mas é alto e baixo. Não, 15 km. 15 km. 15 km, com bastante subida. E desse. E quanto tempo eu preciso me preparar? 6 meses? Então, no mínimo 6 meses é o ideal para você. Não dava para começar agora para dezembro já no próximo ano. Dificilmente, em 2 meses que a gente tem aí agora para dezembro, dificilmente a pessoa... Sim, existem casos que a gente sabe que acontece, mas são raros, né? Então o ideal, assim, para dezembro, conseguir treinar para correr uma corrida de 5 ou 10 quilômetros. Então você vai ajudar meus sonhos a realizar. Não é tão raro assim. Mas vamos ver o que perguntam os internautas, Anderson. O Anderson, aquele que fez a pergunta, eu vou até, para responder gerente para ele mandou outra, depois eu continuo com a dos internautas, ó. Ele quer saber quais são alimentos saudáveis que você acha que eu posso comer no almoço. Eu como arroz com salada, tomate e alface. Eu vou tomar uma proteína, não tá não? Então, eu acho que é recomendado ele depois procurar uma nutricionista, com certeza, mas sim, o ideal é ele ter uma alimentação equilibrada. O que é uma alimentação equilibrada? Ele equilibrar a quantidade de carboidrato, quantidade de gordura e quantidade de proteína no prato dele. Então, se ele come só proteína, ele vai ficar defasado com a quantidade de carboidrato. Se ele come muito carboidrato e não come nenhuma proteína, também vai ter um déficit. Então, é legal ele equilibrar. Então, se ele está comendo o arroz, o feijão, que já tem bastante carboidrato, tem um pouco de proteína, é legal ele inserir uma carne branca, uma carne magra, claro, com certeza, entendeu? Uma salada, entendeu? Legumes, bastante legumes e verdura, deixar o prato colorido, sim, mas com certeza é melhor ele procurar uma nutricionista. Um nutricionista esteve aqui a semana passada, ele sugeriu que metade do prato tem que ser saladas e legumes. Aí você coloca uma conchinha de arroz, uma conchinha de feijão e um bife do tamanho da sua mão. Não, se no caso o bife ou frango ou peixe. Então, esse é o prato balanceado. E a alimentação 6 vezes por dia. no mínimo 6 vezes, de 5 a 6 vezes por dia. 6 vezes por dia. Isso para aumentar o metabolismo, né? Então a pessoa vai ingerir poucas quantidades e não vai exagerar no consumo calórico, entendeu? E aquele pessoal que come surtido 6 vezes por dia, aí não dá, né? Não dá, aí não tem dá. que ser... Continuamos com as perguntas, Maria Fernanda? Continuamos. A Sandra do Pará, sou dona de casa, fico o dia inteiro limpando e correndo pra lá e pra cá. Isso vale como uma academia? Olha, Sandra, vai depender, sim, se você está com o seu peso dentro dos parâmetros normais, seu IMC, sua relação da cintura e quadril, quantidade de gordura. Se você está acima disso, aí você precisa aumentar um pouco mais a atividade física. Ser doméstica, fazer limpeza de casa, limpeza de empresa, é uma atividade, é considerada uma atividade profissional com atividade física. Só que às vezes a pessoa ainda assim ela precisa melhorar ainda o condicionamento físico para emagrecer, para perder gordura, para melhorar até a qualidade de vida dela. Então eu indico também a praticar alguma coisa a mais, sim, na semana, umas 2 ou 3 vezes na semana, uma caminhada, e na natação, na hidroginástica, na musculação, enfim, procurar uma coisa que ela sinta prazer em praticar, entendeu? Quer dizer, com a atividade física dela, ela queima calorias. Mas para entrar em forma, ela precisa de exercícios específicos, é isso? Exercícios específicos. Ela tem uma atividade profissional intensa, com atividade física intensa, porque ela mexe para lá, limpa aqui, limpa ali. Então, ela tem um gasto calórico. Mas mesmo assim, ela precisa complementar
com atividades orientadas, com exercícios específicos, entendeu? A Andressa Maia pergunta: como estimular uma criança a fazer exercícios e sair de frente da TV? Então, Andressa? Andressa Maia. Procure conversar com a criança quais as melhores quais são as atividades que ela gosta. Atividade recreativa, brincadeiras orientadas. Então, nas escolas, os professores de educação física, eles têm algumas brincadeiras orientadas. Então, procure conversar, conhecer um pouco da criança, saber quais as atividades que ela gosta. E aí, procure também estipular regras, né? Olha, você não vai poder ficar o dia inteiro na frente do computador, na frente da televisão, na frente do videogame. Você tem que fazer pelo menos 2 ou 3 vezes de atividade. Então, matricule a criança num grupo de atividade física, numa escolinha de esportes. Para a criança, o mais recomendado são esportes coletivos, onde ela vai ter uma sociabilização legal. Se for, os individuais também, ela vai ter o contato, o judô, a capoeira, o karatê, tal. Então, onde ela tem um contato com outras crianças, que ela vai se sentir estimulada, entendeu? Então, assim, esses esportes são os mais indicados para as crianças. É muito difícil trabalhar com criança? Olha, não, desde que você entenda a criança, é até mais fácil do que o adulto, porque quando a criança confia em você, ela sabe que você tá passando algo que ela gosta, que ela tem prazer, se torna muito fácil, entendeu? Então, se você conheceu quais os gostos das crianças, nós já fomos crianças, então a gente tem que ter a lembrança do que a gente gostava. A gente gostava de jogar futebol, de jogar peão, rodar peão, de jogar bolinha de gude, de brincar de esconde-esconde, pega-pega. As crianças de hoje em dia, elas gostam, só que elas são menos estimuladas a isso. Elas gostam também de brincar de esconde-esconde, pega-pega, só que não tem espaço suficiente hoje em dia para elas fazerem isso. Então elas ficam na frente do computador, da televisão, do videogame, mais tempo do que a gente ficava antigamente. Só que se a gente estimular essas crianças, com certeza elas vão gostar de... Você falou que a academia trabalha com um sonho. O sonho das pessoas, o sonho de você ficar melhor, de você ter uma atividade, de você melhorar esteticamente o seu corpo. E a autoestima? Vocês trabalham a autoestima? Uma pessoa que está gorda, olha, você vai se sentir melhor se você emagrecer. Como é que é esse lado da autoestima que vocês... Primeiro, vocês trabalham com... Com certeza. Então, a gente tem que estar sempre estimulando a pessoa, motivando a pessoa a estar praticando, porque às vezes a pessoa tem uma tendência a se desmotivar muito rápido, muito fácil. Então, os professores, com certeza, eles trabalham esse lado da autoestima, da autoestima das pessoas, estimulando, sempre estar conversando, sempre passando atividades assim, sempre mudando as atividades. Então, na academia, o professor está sempre mudando os exercícios, conversando quais são os gostos também dessa pessoa. E aí o professor tenta conciliar o que ele entende que é o bom para a pessoa, o que ele entende quais são os melhores exercícios, com o que a pessoa gosta também. Então, aí conversando, fazendo avaliação física periódica na pessoa, mostrando os resultados. Quando a gente mostra os resultados, olha, em 2 meses você emagreceu 2, 3, 4 quilos. A pessoa vai, com certeza, ela vai ter essa autoestima melhorada. A pessoa vai se sentir bem, falar, olha, eu estou conseguindo alcançar o meu objetivo. O meu sonho de perder 10 quilos, 20 quilos, 30, enfim, pode ser a quantidade de quilos que for. O meu sonho de emagrecer, eu estou conseguindo, passo a passo. Então você tem que estar sempre mostrando para a pessoa, olha, você está conseguindo. Se a pessoa não está conseguindo, você mostra também, olha, você não está conseguindo por isso, por esse motivo. Vamos tentar melhorar da próxima vez? Vamos. Você vai estimulando com certeza a pessoa. Quando a pessoa não consegue os resultados, tem muita gente que desiste, que para na metade do caminho? Muita gente que para por não conseguir visualizar os resultados. Por isso que eu indico as pessoas fazerem as avaliações físicas periódicas. Porque na avaliação física é que o professor vai conseguir demonstrar se a pessoa está realmente obtendo os resultados. E às vezes a pessoa conseguiu resultados em outros aspectos, outros parâmetros, e naquele parâmetro que ela está muito focada, ela não conseguiu. Só que ela melhorou outros 10. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa não perdeu peso, tá? Que ela queria perder o peso, só que ela começou a correr, ela melhorou a força, ela melhorou a flexibilidade, ela melhorou o nível de condicionamento físico dela, ela melhorou a saúde, ela diminuiu a medida da cintura, só que ela não conseguiu ver na balança lá a perda de peso. Só que é o tanto de coisa que ela melhorou em volta disso. Então o professor tem que mostrar. Olha, na avaliação você mostra. Na avaliação física a gente consegue demonstrar. Olha, você melhorou 9 aspectos, só não melhorou 1. Foi bom o resultado? Foi excelente o resultado. Foi muito bom.
poxa, melhorei em 9 e só não melhorei em 1, seria ruim se a pessoa tivesse não melhorado em 9 e só 1 só. Entendeu? Então a gente tem que demonstrar todos os parâmetros que ela conseguiu melhorar. Muito bem, vamos saber o que os internautas continuam Os perguntando. internautas estão falando que querem ir para sua academia. O Vinícius quer ir para sua academia, mas ele é de Santa Catarina. O Anderson falou que dá um papelzinho, na maioria das vezes faz muito, na academia dele não faz nada disso. Mas eu vou fazer a pergunta da Kátia Bezerra do Maranhão. Aqui na minha região não tem muita academia. O que posso fazer para manter a forma? Nossa, no Maranhão, será que ela mora na região litorânea? Então você está num lugar maravilhoso. Né? Olha, eu acredito que no Brasil hoje nós temos, assim, mesmo no Maranhão, não conheço a cidade dela, mas eu acredito que sim, que na maioria das cidades tem academias, tem educadores. Conversa com o professor de educação física do colégio. Toda cidade deve ter um colégio lá que tem um professor de educação física. Procura bater um papo com esse professor. No caso dela, do Maranhão e do outro de Santa Catarina, que a Fernanda citou agora, se eles morarem próximo da praia, que atividade física eles poderiam fazer na praia? Caminhada? Caminhada na praia, a própria natação, Corrida. surf, corrida, um futebol com os amigos. Então, assim, tem várias coisas que a Vôlei. pessoa... Um futevôlei, um vôlei na praia. Então, na praia, assim, tem uma gama enorme de atividades que a pessoa pode estar se integrando. Tem algumas cidades que tem campanhas de estar orientando as atividades físicas orientadas na beira do mar, que eu conheço. Então, são legais. Então, procura, vai na Secretaria de Esportes da cidade, procura saber quais atividades que a cidade ela propõe para os moradores. Ou, se não tiver a Secretaria de Esportes, com certeza tem um professor de educação física na escola. Então, com certeza ela vai conseguir estar sendo bem orientada. Nossa, o nosso tempo está passando rápido. É, Há muita pergunta dos internautas. Depois nós vamos agora para o intervalo, Fernanda, é isso? Vamos para o intervalo. A gente volta dentro de instantes com o professor de educação física Anderson José dos Santos, contando para você, internauta, de que maneira você pode ficar em forma. Até já. Monday to Friday, your daily program, the Arabic Observatory or International Forum. It's your window through which you will be knowing what's going on in the Middle East and the events as they are. It's one of the initiatives of the pioneering internet television in Brazil, All TV. Aos 11 anos, Gustavo começou a chegar em casa com os olhos vermelhos e uma fome sem fim. Sua mãe logo desconfiou que ele estava dependente da adrenalina das competições. O diálogo em casa desde criança fez do Gustavo Borges uma pessoa segura para viver intensamente, sem drogas. Converse com seu filho, inclusive sobre drogas. Funcionou na família do Gustavo. Vai funcionar na sua. Para mais um Notícias Online ao vivo aqui pela sua TV. Eu tenho uma notícia aqui um pouco preocupante. Eu estou em desespero. Esse é o último Jornal do Dia que traz as principais informações do Brasil. Eu vou te abraçar, eu vou te beijar também. Na hora do gol, a vida é um show, tá lindo, tá tudo bem.
Estou tão feliz, meu time é meu amor. Eu vou levantar a taça pro ar, meu time é campeão. Oi galera, eu sou do programa Olha, mas não põe a mão. E é o seguinte, a gente tem um concurso aqui. A gente criou um concurso que, na verdade, você que tem uma banda, tem uma dupla ou que é cantor e quer a gravação de um videoclipe pra você, a gente vai dar a oportunidade pra você ganhar esse videoclipe. Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar no site www.macaricofilmes.com.br e se cadastrar lá dentro. E aí você diz pra gente qual o clipe que você indica pra gente apresentar aqui no programa. E quem sabe você pode ganhar o seu videoclipe no final do ano, ok? Salve rapaziada, essa é a Carol, esse aqui é o Otário, eu sou o Chorão do Charlie Brown, nós somos abusados, demorou? Skate na boa, skate na veia, skate na mente, no coração. Aqui quem fala de Black Vogue com elegância, é o seguinte, ó. Comentou na Black TV. Aqui é meu lugar. Pim, pim. Então se liga no Black TV. Voltamos com o programa Falando em Saúde, onde saúde é uma questão de cidadania. Na noite de hoje nós estamos conversando com o professor de Educação Física Anderson José dos Santos. Na primeira parte do programa nós conversamos a respeito das atividades físicas, a sua importância para a saúde e também para a estética. Inúmeras perguntas dos nossos internautas. Eu estava conversando com o Anderson aqui no intervalo do programa e a gente estava falando da importância da pessoa manter a atividade física e quem tem condições através de um personal trainer. Hoje tem muito isso, né? Hoje tem muito. Então... Custa caro um personal trainer? Olha, depende do que a pessoa acha caro. Depende do custo-benefício que a pessoa está buscando. Então, como a gente falou no início do programa, vamos trabalhar com os sonhos das pessoas. Então, realizar um sonho tem preço? Não tem preço. Não tem preço. Então, se a pessoa tem condições e ela quer realizar esse sonho, eu vou dar exemplo. Desculpe, o que tem preço é contratar um personal trainer caro. Não, o que tem preço é pagar bastante remédio, medicamento, se a pessoa não cuidar da saúde. Então, se a pessoa ela tem um sonho e tem uma condição financeira de estar contratando um personal trainer, a gente sabe que nem todo mundo tem, né? Mas se ela tem condições, contrate porque é excelente. Por quê? Porque o personal trainer ele vai conseguir estar do lado, orientando, tirando todas essas dúvidas que surgem, que os internautas estão perguntando. Os nossos clientes, os nossos alunos, eles perguntam todas as horas, todos os dias que estão com a gente do lado, com os personagens do lado. E aí a gente pode tirar a dúvida na hora, corrigir postura. Pois é, mas minha dúvida é o seguinte, você com personal trainer, você se motiva porque o professor está do seu lado, mas você não está numa academia onde você conversa com as pessoas, onde você mantém um relacionamento descontraído. O que é melhor? Você fazer sozinho com o seu personal trainer ou você fazer na academia? Então a gente pode unir as duas coisas. Então meus alunos, a gente conversa com os outros alunos, então eu estou dando minha aula particular para os meus alunos, mas o aluno ele tem toda a liberdade de estar conversando com os outros, puxar um papo, às vezes conversa sobre diversos assuntos, tira dúvida. Então, assim, o aluno ele se sente mais motivado quando ele tem um personal trainer do lado. Por quê? Porque o personal ele potencializa muito. Então o aluno às vezes não gosta de ficar colocando, tirando peso. Então ele faz com o mesmo peso 6, 7, 8, 10 meses com o mesmo peso, porque ele não quer ficar colocando, tirando. O personal trainer ele sabe que ele tem que aumentar o peso do aluno, ele sabe qual o intervalo de descanso melhor, ele sabe qual a postura melhor em cada exercício. Então isso potencializa muito a atividade física. Então, se a pessoa pratica 3 a 4 vezes por semana com personal trainer, em 6 meses ela tem os resultados assim, aumentados assim, muito tempo, com relação àquela pessoa que pratica sozinha, tem o professor lá na sala, mas não consegue estar do lado de
10, 20, às vezes alunos ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, mas pode conversar, o professor tá lá, o aluno ele sempre está conversando com o professor, conversa com outras pessoas que passam ao lado, então assim, não tem problema Isso nenhum. motiva a pessoa, porque você fazer sozinho, você não tem que comparar, você fala, minha colega emagreceu antes que eu preciso fazer mais exercícios, me empenhar mais. Você fazendo sozinho em casa, com o personal trainer, já não existe esse tipo de motivação, é nesse aspecto que eu estava te falando. Mas quando a gente terminou a primeira parte do programa, nós estávamos falando dos internautas do Maranhão e de Santa Catarina, se não me engano, é isso, Maria Fernanda? Isso. Muito bem. Esses dois, eles têm a praia ali, né? Tem o litoral, a praia. Existem políticas públicas, não só nesses estados do Norte e Nordeste, como aqui em São Paulo, que estimulam a pessoa? Então, algumas cidades, elas têm essas políticas, assim, de estar... algumas secretarias de esportes das próprias cidades, elas têm essa orientação de estar fazendo atividade física ao ar livre, caminhada, fazendo prática de atividade física na praia, vão fazer uma recreação. Então, sim, existem. Então, se não existir, cobre. Vai lá e cobra da Secretaria de Esportes da cidade, vai lá e cobra do prefeito, vai lá e cobra de quem é o responsável na Câmara dos Vereadores. Cobra porque nós somos cidadãos, nós temos direito de a gente está pagando imposto para quê? Para ter um benefício de volta. Então, se não tem, a pessoa tem que cobrar. Então, a pessoa vai lá na cidade, lá, e segunda-feira ela vai lá e cobre da Secretaria de Esportes. Aqui na nossa cidade a gente não está fazendo nada de atividade física. Não está fazendo nenhuma campanha de caminhada para os idosos, de ginástica ao ar livre, de campeonatos internos da cidade, de futebol, de vôlei, enfim. A gente tem uma N número de atividades que as pessoas podem estar fazendo. Então, se não parte do Estado, pode partir do cidadão. Que além de ser um direito do cidadão, é uma atividade muito importante para a comunitária, né? Um aspecto comunitário. As pessoas se conversam e tal, e mantém, né? Faz muito bem para a saúde. Vamos continuar com as perguntas na primeira parte. Nós deixamos algumas perguntas no ar, né, Maria Fernanda? Agora Tem vamos... várias. Eu vou fazer a do Carlos Eduardo, que ele tá curioso, quer saber se sexo conta como atividade física. Se complementa, você falou que tem três, né? Três tipos. Então, O sexo é uma tá atividade incluído. física aeróbica? Se emagrece, né? Então, o sexo ele vai estar gastando caloria durante a prática de sexo, com certeza. Só que ele tem que complementar também, tá? Então, o sexo é muito bom, é saudável fazer sexo, a pessoa tem que fazer, principalmente com uma parceira só, né? Se ele tem a esposa dele, Carlos Eduardo. Então, mas ele precisa também aumentar, fazer uma outra atividade física para melhorar o condicionamento, com certeza. Agora, ele fez a pergunta dele está um pouco ali de brincadeira, mas eu acho interessante a gente explorar um pouco nessa linha. Quando a pessoa vai numa academia, ela exagera, ela faz muito exercício, ela quer atingir os resultados de uma maneira muito rápida. Isso inibe também a atividade sexual dela, né? A libido dela fica menor, não fica? Se ela exagerar muito, ela vai liberar alguns hormônios que vai atrapalhar com certeza na atividade sexual dela, com certeza. Então, para isso que tem que ter um profissional do lado para saber dosar. Olha, você está exagerando, olha, você está fazendo menos. Então, nem menos, nem muito mais. Tem que ser com qualidade. A atividade física é com qualidade. Então, a pessoa não precisa ficar 3, 4, 5 horas nas academias, que a gente sabe que às vezes acontece. Então, quando acontecer isso, o profissional da academia tem que identificar e bater um papo com a pessoa. Olha, você não precisa ficar 3 horas correndo na esteira, fazendo as aulas de ginástica, entendeu? Você pode potencializar, diminuir muito esse tempo e ter uma qualidade e conseguir alcançar os objetivos, entendeu? Com segurança. É inegável que a gente não pode deixar de citar essa coisa dos anabolizantes. Como é que está essa história nas academias e tal? Já existe um controle, enfim... Então, essa questão dos anabolizantes é uma questão muito polêmica, né, nas academias, tá? Então, assim, as academias que são sérias, que a gente sabe que trabalham seriamente, elas têm profissionais que são contra, com certeza, e conversam, promovem bate-papo com os alunos, cartazes, mensagem no site, dicas de saúde, para evitar que esses alunos tomem esses anabolizantes. Se tem os profissionais lá, o profissional tem que orientar
que ele vai conseguir alcançar o mesmo objetivo. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar um pouco mais. Só que pode demorar um pouco mais se ele conseguir alcançar o objetivo com saúde, principalmente quem toma anabolizante hoje em dia busca o quê? O aumento da massa muscular. Rápido, a pessoa quer aumentar rápido. O verão tá aí, daqui 2 meses já tá época de ir pra praia, de sair de férias, a pessoa quer estar com o corpo totalmente em forma. Então, se ela não foi na academia, ela quer tomar anabolizante agora para chegar bem. Então, sim, os profissionais, os professores, os profissionais da área da saúde tem que estar sempre orientando esses alunos, principalmente os alunos mais novos, de que eles vão conseguir o mesmo resultado. Vai demorar um pouco mais? Vai, só que com saúde. Então, anabolizante assim, a gente totalmente contra. E as consequências para a saúde são terríveis, né? São terríveis, né? Com certeza. Então, assim, não existe níveis seguros de tomar anabolizante. Até hoje ninguém... Então, se a pessoa ela quer realmente melhorar, procura um endocrinologista, faça um exame, vê se ela tem realmente um déficit hormonal, que ela precisa tomar alguma substância, algum hormônio que ela está em falta. Procura um endocrinologista, faça uns exames. É importante fazer esse alerta para que o internauta que procurar uma academia não utilize anabolizante, que isso tem consequências terríveis para a saúde, segundo o Anderson. Vamos continuar com as perguntas, Eles estão comentando ainda do personal. Ó, Lilian, boa noite, Lilian, que acabou de entrar ela entrou já há um tempinho no chat. Boa noite, aqui não deu tempo ainda de... A Lilian falou, a vantagem do personal é que você paga para alguém te cobrar, porque senão a maioria das pessoas se acomoda. Gostaria de ter um. O Carlos Eduardo também fala, concordo, tive um personal e foi excelente. Acho que é um investimento que o Estado dura para a vida inteira. Ela fala que pratica ciclismo regularmente, a Lilian, descobre, se ela não faz, ela fica muito mal. Muito bem. Quanto a pessoa vai gastar para ter um personal trainer? Olha, em média hoje, a gente cobra por aula, então tem uma variação grande aqui em São Paulo, principalmente vai variar de região para região. Então, nos bairros mais nobres, aí a gente sabe de profissionais cobrando 100, 150 reais a hora a aula. 150 reais a hora, mas a média daria 100? 80. 80 reais a média. São 3 aulas por semana? De 2 a 3 vezes na semana. Aí a pessoa pode contratar o personal 2 vezes e praticar mais 2 sem o personal, que às vezes acontece isso. Ou se a pessoa é muito dependente, ela contrata de 3 a 4 vezes. Então, assim... A média vai gastar a média de 200, 240 reais por semana, R$1.000 por mês. Média de... tem pacotes que pode fazer com o personal. Olha, eu vou te contratar por 6 meses, por 1 ano, você pode me dar um desconto. Com certeza o personal vai dar um desconto. Pelo menos a gente já deu uma média para o internauta saber. A Lília, no caso, já sabe, né? Porque ela já fez. Mas os outros internautas já sabem a média de quanto precisam, se quiserem ter um personal trainer. Só respondendo a pergunta da Lilian lá, o personal ele cobra mesmo. Então ele cobra porque, assim, ele cobra com segurança. Então ele sabe até onde o aluno ele consegue alcançar. Então ele sabe o potencial que o aluno tem. Se o cliente ele consegue levantar mais peso, se o cliente consegue correr melhor, correr mais tempo. Porque às vezes a pessoa sozinha, ela vai lá, vou fazer só 30 minutos da minha caminhada, tal, não aumenta a velocidade, fica lá assistindo a televisão na esteira, tal, e talvez ela não tenha um ganho legal. Com o personal trainer não, ele vai colocar um frequencímetro, vai saber se a frequência cardíaca da pessoa está ideal, então ele vai estimular, então vamos correr um pouquinho mais, você consegue, ele vai ter o parâmetro anterior, se ela andou 2 km na vez passada, o profissional vai estimular, vamos correr 2.200 hoje. Isso vai motivando a pessoa e a pessoa vai vendo os resultados, com certeza. Mesmo porque se ele não cobrar, ele perde o cliente. Com certeza. Mais perguntas? Vamos, tem um monte de pergunta. O Orlando, é melhor fazer exercício antes ou depois de comer? Olha, depende de como ele vai comer e a quantidade. Então, assim, se a pessoa não pode comer muito, mas ela também não pode fazer atividade física em jejum. É perigoso fazer em jejum. Tá? Então, assim... Ela tem que se alimentar, então se ela for fazer uma atividade física, ela tem que tomar um lanche até 1 hora antes, um lanche saudável, com pouca quantidade de caloria, né, mas que vai dar que a pessoa vai ter um suporte para conseguir estar praticando atividade física sem passar mal, sem ter hipoglicemia, entendeu? Então assim, se a pessoa depois do almoço, a pessoa almoçou e vai praticar atividade física, de 1 a 2 horas no mínimo, então ela tem que tomar esses devidos cuidados, então assim, depende de qual horário que ele vai estar praticando atividade física. E lembrando que você disse que o ideal é sempre à tarde, né? Não, sempre à tarde não. As pesquisas indicam que a tarde é o melhor momento para praticar atividade física. Eu falo que o ideal é o horário que a pessoa pode.
Se a pessoa pode praticar atividade física só de madrugada, hoje a gente já tem em São Paulo bastante academia 24 horas. Se a pessoa só pode praticar atividade física às 6 horas da manhã, a maioria das academias abrem 6 horas da manhã. Então se a pessoa chega do trabalho 8 horas da noite, tem academia que fica aberta até as 10, 11 horas da noite. Então assim, o momento ideal é o seu momento, é o momento que você pode. Então a gente trabalha sempre com o momento que a pessoa pode. Muito bem. Tem um grupo de ciclistas que percorre a cidade à noite, né? À noite. Vamos para as perguntas, que tem bastante pergunta. A Fezinha, é verdade que o feijão da barriga... Você pode responder. Depende, né, da quantidade de feijão que a pessoa vai comer. Se a pessoa comer uma panela inteira de feijão... Acho que não é só feijão, né? Não é só feijão. Qualquer comida Alface que você engorda, come professor. Alface engorda? Depende. Se você comer um caminhão de alface, você vai engordar. Tô brincando, mas... Alface é um pouco difícil, mas arroz, feijão, qualquer coisa feijão em depende excesso, da quantidade. qualquer então, alimentação em excesso... Você mesmo comentou que o tem aquele nutricionista... negócio de feijão inchar, né? Bom, vamos para as perguntas para ver se dá tempo. Parece que antes eu ia falar uma coisa. Você comentou que o nutricionista anterior recomendou uma conchinha de feijão ou 2 no máximo, então isso não vai, com certeza não vai engordar. Né? Não vai engordar. Né? Desculpa, brincadeira. O Luiz pergunta, exercícios físicos ajudam a combater a depressão? Com certeza, Luiz. Os exercícios, a atividade física, ela estimula a liberação de alguns hormônios, a serotonina, a adrenalina, que eles vão ser hormônios que vão te dar uma sensação de bem-estar. E esses hormônios, eles vão com certeza combater a depressão. Fora que se ele for praticar atividade física com outras pessoas, ele vai ter uma sociabilização maior, ele vai ter contato com outras pessoas, vai conversar, vai sair, vai fazer amigos, porque vai estar descontraindo. Então isso com certeza vai fazer muito bem, vai ajudar no combate à depressão, no tratamento da depressão também. O Anderson, eu até vou falar para ele, acho melhor ele procurar uma outra academia, uma orientação melhor, porque ele reclama da alimentação dele, já falou do refrigerante, ele tá falando que agora que ele tem amigos que vão na academia, recebem uma folhinha para fazer tal exercício, porque a academia dele não dá. Eu acho que é falta de orientação, mas isso, né? Então, ele tem que procurar uma academia que tenha bons profissionais, né? Então, esse mês foi o mês do profissional de educação física, dia 1º de setembro, é o dia do profissional de educação física, então ele tem que procurar realmente um profissional de educação física, saber se a academia dele oferece esse professor qualificado, se ele tem os CREFs, que são os Conselhos Regionais de Educação Física, que vão estar fiscalizando as academias. Então, sim, ele tem que procurar esses bons professores, para o professor montar um programa de treinamento, faça uma avaliação física. A gente sabe que às vezes o aluno ele não gosta de fazer avaliação física, porque ele não gosta de ser comparado. Às vezes ele fica com vergonha de o professor saber se ele está um pouco mais acima do peso, se está com uma gordura localizada maior, enfim. Mas é ideal fazer uma avaliação física, então peça pro Anderson, com certeza. Você falou em comparação, né? Ele não gosta de ser comparado, me ocorreu. Qual é o público mais interessante para você trabalhar? Criança, adolescente, adulto ou o pessoal da terceira idade? Olha, o pessoal da terceira idade, da melhor idade que a gente fala, é um público bem interessante, porque eles são assim bem assíduos. Se você combina de 3 vezes na semana, eles vão 3 vezes na semana. Se eles precisam faltar, eles ficam até chateados porque vão faltar na atividade física. Às vezes tem um médico, às vezes tem um compromisso. Eles procuram não marcar compromissos sim, no horário que você marca atividade física para eles. 8 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então é um público bem interessante, porque é um público assim bem fiel mesmo. Fiel e sabe o que quer, né? Sabe o que quer, com certeza. A Juliana de Mato Grosso. Cavalgar é considerada atividade física? Eu faço isso o dia todo praticamente. É considerado uma atividade física cavalgar. Ela deve saber melhor do que eu, que ela deve ter um condicionamento físico bom, ela deve ter um cansaço depois de cavalgar o dia inteiro. Com certeza é considerado uma atividade física, sim. O Marcos, eu tô indo bate-bola, porque a gente falta 5 minutos. E os internautas são muitas perguntas. Obrigada pela audiência, obrigada pela participação, gente. O Marcos, qual é a melhor idade para iniciar atividades físicas? Muito boa pergunta, Marcos. 0 anos de idade. É a melhor idade. Então a criança tem que ser estimulada desde cedo. De qualquer forma, eu sei que você entendi. Falou 0 anos, mas... eu vou responder melhor para ele. Então assim, qualquer idade é a melhor. Se você tem 60 anos de idade e nunca praticou atividade física, começa amanhã. Começa segunda-feira, se matricula. Se você tem 12 anos de idade,
é o período ideal para você começar a praticar uma atividade física assim específica. 12 tá? anos específica. 12 anos de idade específica. Mas se você tem 60 e não praticou, pode praticar. Se você tem 80, 90, enfim. Eu já tive aluna que começou a praticar atividade física aos 90 anos de idade, entendeu? Então foi bem bacana, bem interessante. Porque quando você falando 12, você estava brincando, eu estava pensando, aquele pessoal que faz ginástica, né? Aquelas meninas com 11, 12 anos que fazem aquelas coisas maravilhosas. Isso, né? mas elas começam muito Isso, cedo. exatamente. Quando Aí é é prejudicial. Se elas começam com 5, 6 anos de idade e ela tem um nível de cobrança muito grande, porque às vezes a pessoa quer ser atleta olímpica, quer ganhar medalha de ouro na Nós tivemos um atleta que teve problema físico, né? Mas o corpo fica meio deformado. Isso. Não Então fica, por quê? gente? Porque ela começa muito cedo. Então o ideal é se matricular quando criança, praticar atividades físicas recreativas, joga um pouco de futebol, vôlei, basquete, judô, capoeira, enfim. Tem bastante atividade física. E quando ela fizer 12, 13, 14 anos, ela se inscreve numa modalidade que ela se adaptou melhor, que ela gostou, e ela começa a praticar, até para virar, pode ser até virar um atleta no futuro. Eu me lembro agora o nome dela, é a irmã do Diego Hipólito. A Daniela, ela se machucou e ficou irreversível. Até que... Não foi, acho que foi a Jade. A Jade Barbosa. Eu sei que uma delas ficou realmente... Vamos terminar com as perguntas. Vamos ter umas. O Caetano de Salvador. Salvador, talvez semana passada. Que cidade maravilhosa. Não, um beijo pro pessoal de Salvador. Terra da capoeira, né? Terra da capoeira. Bom, Caetano, dizem que o nordestino precisa malhar mais por causa das nossas comidas típicas. É verdade? Pelo menos aqui o povo é mais magro do que gordo. Realmente, eu não vi muita gente obesa em Salvador, não. Olha, é interessante isso, porque eu vi que o pessoal do Nordeste, Salvador, a comida tem a caloria muito alta. Mas comem peixe, então fica em forma, porque peixe não engorda, né? E se pratica bastante atividade física, então se a pessoa praticar bastante atividade física, ela vai ter uma ingestão calórica aumentada, com certeza. Então hoje em dia, você sabe que assim, não é a quantidade, se você come uma quantidade alta de calorias, você tem que praticar também bastante atividade física. Então talvez em Salvador, nas cidades praianas, as pessoas praticam mais atividade física porque estão com os corpos mais expostos. Então, assim, sabe que no Nordeste tem verão praticamente o ano inteiro. Então a pessoa vai à praia, ela não gosta de ir um pouco mais acima do peso. Então a maioria das pessoas praticam atividade física. Eu nunca ouvi falar que frutos do mar engordam, não. Faz muito bem. Eu vou agradecendo os internautas, obrigada pela participação, muita gente. Eu vou encerrar com a pergunta, que tem muita gente falando de barriga aqui, eu vou encerrar com a pergunta daqui, que vou pedir para você falar da sua academia, deixar o telefone, endereço, que tá todo mundo querendo ir, que a academia é uma droga, que a academia não tem nada a ver com o que você falou, não sei o que. Então, o Anderson vai deixar o endereço, o telefone. Obrigada, gente, pela participação. Vou encerrar com uma pergunta da Kika que engloba todas. Como faz para perder a barriga sem ter que fazer aquela maldita abdominal? Então, ela vai conciliar 3 coisas. Ela vai fazer bastante atividade aeróbia, vai diminuir a ingestão calórica e vai fazer musculação. Não necessariamente ela vai precisar se matar de fazer abdominal. Ela vai fazer exercício abdominal, mas ela vai fazer equilibrado. Ela vai treinar todos os grupos musculares da mesma maneira. Então, ela fazendo essas 3 coisas, ela vai conseguir diminuir a cintura, com certeza. Antes que você deixe o seu endereço, quem for de São Paulo e procurar você, pelo menos uma avaliação você não cobra. Ele se identifica que assistiu o nosso programa, tá? Com certeza. Se identificar, vai ganhar uma avaliação física na Academia Extreme Sports. Tá aí, internauta. Se você se interessou e quer perder sua barriga e quer entrar no Verão em Forma, só procurar o Anderson. Aonde? Na Rua do Paraíso, número 76, no bairro do Paraíso, aqui pertinho da UTV. São Paulo, capital, né? São Paulo, capital. O telefone lá é 3285-3988. 11, né? 11, São Paulo, DDD. Ou pelo site www.academiaextreme.net. A gente vai ter o maior prazer em atender. O pessoal pode mandar, entra no site, tem o nosso e-mail lá, pode mandar as perguntas por e-mail. A gente, na medida do possível, pode estar respondendo, com certeza, tirando dúvidas. Se a pessoa precisar de uma assessoria, mas não mora no estado de São Paulo, a gente presta também esse tipo de assessoria. Muito bem. Tá Infelizmente, chegamos ao final do programa. Agradecemos a você, ao internauta. Anderson, as suas considerações finais. Por que vale a pena ser professor de educação física? Comemorou-se o dia do professor de educação física? Isso. Por que vale a pena?
Porque assim, o professor ele nasce para ser professor, né? Então eu acredito que eu nasci para ser professor, entendeu? É uma missão que eu tenho. Sempre gostei, tive a oportunidade de ter outras profissões, mas não quis ser profissional de educação física. Vale a pena porque quando a gente gosta, quando a gente tem amor à profissão, ela vale a pena, independente de salário, de nível econômico que a pessoa vai estar tendo. Então, se você faz com amor, com certeza vale a pena. E eu queria mandar só um abraço a todos os alunos da Academia Extreme, os funcionários lá, o Leandro, o Glauber, o pessoal da musculação, a Thaís, a Luciana, a Cris, todo mundo. A Cristina Kassab, eu queria mandar um beijo especial para ela, não pôde estar aqui. Ela tá meio dodói, então eu queria mandar um beijo especial para ela. E pro meu filho, João Vitor, pra minha esposa Andréia, um beijão aí. Daqui a pouco o papai tá aí, tá bom? Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer rever você. Bom, nosso programa fica por aqui. Aqui tem um soneto do amigo de Vinícius Moraes. Vamos terminar com isso, com esse soneto. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo. Nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao seu lado, com os olhos que contêm o olhar amigo. Sempre comigo um pouco atribulado, e como sempre singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser a vida não explica, só que se vai ao ver o outro nascer, e o espelho da minha alma multiplica. Vinícius de Moraes. Boa noite, até a próxima sexta.